O centro da democracia alemã está em chamas. O incêndio do Reichstag é um momento crucial para a Alemanha em 1933. O incêndio destrói o prédio e, em apenas 2 meses, a Constituição é suspensa, dando ao partido nazista o poder de ignorar o parlamento. Esse é o primeiro passo de Adolf Hitler para transformar a Alemanha de uma democracia em uma ditadura. A história está repleta de exemplos de como ditadores chegaram ao poder. Mas quais são os temas em comum? Quais são as circunstâncias que levam à tirania? E quais técnicas eles usam para chegar ao topo? Ditadores acreditam que têm a resposta para resolver os problemas da sociedade. Eles têm uma visão do que a sua nação pode se tornar. Mas antes de poderem remodelar uma cultura, antes de prometerem um novo mundo, eles precisam desacreditar as ideologias existentes. Eles precisam fomentar um sentimento de descontentamento. Eles precisam começar destruindo o que é antigo. Uma ditadura é quando uma pessoa detém todo o poder. Não existe nenhuma representação. Não há alternância de poder. Na verdade, não existem liberdades civis. A ditadura é o oposto do governo democrático porque atinge o cerne do processo democrático, da vontade do povo, do papel do parlamento, da existência de leis e assim por diante. Seja um ditador tomando o poder à força ou explorando um sistema já existente, todo ditador acredita que suas ações são legítimas. E o século XX testemunhou o surgimento de alguns dos ditadores mais conhecidos da história. Durante os anos entre guerras, há várias características em comum entre essas ditaduras e os ambientes em que elas ascenderam ao poder. Esses países enfrentavam muita desordem social e econômica, e também se percebia a necessidade de líderes carismáticos que prometessem resolver todos os problemas das pessoas. E essas ditaduras compartilham vários elementos em comum com todas as ditaduras ao longo da história, inclusive nos dias de hoje. Os ditadores daquele período aperfeiçoaram cada passo rumo ao controle total. Cada ação tinha um propósito específico. E, independentemente de políticos atuais com aspirações semelhantes seguirem ou não conscientemente esse mesmo roteiro, as técnicas estão expostas para todos verem. Anos antes do incêndio que destruiu o Reichstag, Hitler não era ninguém, apenas um mensageiro na Primeira Guerra Mundial. Quando ele voltou para casa em novembro de 1918, condecorado por sua bravura, encontrou uma Alemanha muito diferente. O Kaiser Guilherme II havia abdicado, e a nação estava lidando com a democracia na forma de seu novo governo, a República de Weimar. Antes que Hitler pudesse chegar ao poder, ele teria que desmontar essa democracia ainda em formação. A Alemanha emerge da Primeira Guerra Mundial em um estado de turbulência. Claro, a guerra terminou com uma derrota esmagadora, uma derrota no nível militar, mas também no nível psicológico, principalmente porque as pessoas não estavam preparadas para uma derrota. Os social-democratas venceram decisivamente as eleições de 1919 para liderar a República de Weimar.
No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, um dos primeiros atos políticos deles foi assinar o Tratado de Versalhes na Conferência de Paz de Paris, uma decisão que se mostrou profundamente impopular entre o povo alemão. O artigo 231 do tratado fez com que a Alemanha aceitasse a culpa pela guerra e prendeu a nação a reparações punitivas. A dor da derrota levou a um trauma nacional. Os socialistas culparam o estabelecimento militar e os soldados que retornavam, sentindo-se traídos, foram atraídos por um movimento de nacionalismo radical. A violência na Alemanha do pós-guerra era desenfreada. A Alemanha havia perdido uma parte significativa de sua população e território. Muitos cidadãos sentiam saudades do antigo império e culpavam os social-democratas por sua perda. Um jovem Adolf Hitler concordava, acreditando que a República de Weimar era fraca e que a democracia era, essencialmente, uma ideia judaica. Ele culpava os judeus e a elite burguesa por todas as desgraças da Alemanha. Muito em breve, a Alemanha também mergulhou em uma crise econômica no início dos anos 1920, a hiperinflação, que criou ainda mais distância e estranhamento entre grandes setores da opinião pública e o novo governo. E então esses são anos de turbulência política. Hitler viu uma oportunidade de explorar o forte sentimento nacionalista que permeava a sociedade alemã. Hitler se interessava, desde muito jovem, por ideias políticas, por ideologia, e desenvolveu grande parte do seu nacionalismo e antissemitismo durante seus anos em Viena. Depois que entrou para o Partido Nazista, ele começou a encontrar sua voz e realmente a colocar essas ideias em discursos. Ele meio que achou isso bastante intoxicante. Seus discursos eram uma ladainha constante de ataques ferozes e persistentes contra a República de Weimar, culpando-a repetidamente pelas profundas e dolorosas divisões internas do país, pelos fracassos econômicos e pela humilhação nacional, sempre responsabilizando o regime por todos esses males. E funcionou. A popularidade do Partido Nazista continuou a crescer, encontrando aliados em muitos ex-oficiais do exército. Os nazistas se apresentavam como farol de esperança, força e juventude em um momento em que muitos alemães sentiam que o capitalismo e a democracia haviam falhado com eles. A Alemanha estava enfrentando todos os tipos de problemas econômicos e sociais. Havia níveis extremos de polarização e, em meio a todo esse caos econômico e social, você vê a ascensão de um líder carismático como Hitler, que aparece para resolver os problemas de todo mundo. Hitler havia dado seus primeiros passos para derrubar o antigo regime e alcançar o poder absoluto. Mas mesmo antes de Hitler, em toda a Europa, a depressão econômica e a fragmentação política criaram um terreno fértil para o surgimento de outros ditadores que prometiam força e estabilidade. Na Itália, em 1919, Benito Mussolini tinha um ceticismo profundo em relação à democracia, considerando-a um sistema falho. Ele acreditava que os partidos políticos eram uma farsa e que o fascismo era mais simples, com todos organizados sob o poder do Estado. E assim, ele buscou transformar a Itália para tornar sua visão uma realidade. Mas ele nem sempre pensou assim. Existem dois Mussolinis. Há um Mussolini antes do verão de 1914 e um Mussolini depois de 1914.
O primeiro Mussolini, o jovem político, jornalista, ativista, é um socialista e ele é extremo em suas opiniões. O que acontece em 1914, claro, é que a Primeira Guerra Mundial estoura, e a Primeira Guerra Mundial divide os partidos socialistas em toda a Europa porque, em termos ideológicos, nenhum partido socialista deveria ter apoiado essa guerra. Era uma guerra dominada por sentimentos nacionalistas, por países antigos. Mas Mussolini percebeu uma mudança no sentimento italiano em direção ao nacionalismo e, com aspirações políticas, decidiu realinhar sua posição. E Mussolini, pelo menos em teoria, faz uma conversão espetacular do socialismo revolucionário radical para o nacionalismo radical. De fato, pode-se dizer revolucionário. Após a guerra, Mussolini fundou o Partido Fascista em 1919. O movimento prometia salvar a Itália de uma revolução comunista e evocava temas de restauração da glória romana. Após o fim da Primeira Guerra Mundial na Itália, uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais levou à ascensão do fascismo. À medida que as eleições de 1921 se aproximavam, muitos que antes apoiavam os socialistas agora se voltavam para os fascistas. A Itália estava enfrentando uma polarização extrema nesse período. Havia um movimento comunista em ascensão, um enorme movimento trabalhista. O país estava sendo paralisado por greves de trabalhadores, e o cenário estava pronto para que um líder ao estilo de Mussolini surgisse e focasse em uma agenda hipernacionalista, onde a Itália retornaria aos dias da Roma antiga. Mas, nas eleições de 1921, Mussolini e seu partido fascista não conseguiram garantir a maioria, então foram obrigados a formar uma coalizão de direita com Luigi Facta, do Partido Liberal Italiano, como primeiro-ministro. A postura radical de Mussolini frequentemente o colocava em conflito com outros membros da coalizão. Ele incentivava secretamente os camisas negras, esquadrões de ação violenta que atacavam e destruíam propriedades de organizações socialistas e comunistas. E o que Mussolini e seus esquadrões de camisas negras podiam fazer era dizer, na verdade, estamos defendendo o país contra seus inimigos, contra o comunismo, contra a ameaça vermelha. Pouco a pouco, o poder fascista começou a crescer em redutos regionais no centro e no norte da Itália. Em outubro de 1922, Mussolini já estava confiante o suficiente em seu apoio para executar seu golpe final. Aproveitando-se da fraqueza do governo e do medo de uma revolução socialista, Mussolini ameaçou realizar uma manifestação em massa em Roma para salvar a Itália. No dia 28 de outubro, os manifestantes fascistas e os paramilitares camisas negras se aproximaram de Roma. Os fascistas criaram todo um mito de propaganda em torno desse momento, como se fosse a ocasião em que tomaram o poder como uma força imparável. Eles alegaram que 100.000 fascistas estavam prontos para tomar a capital, mas, na verdade, apenas 20.000 marcharam, e eles ficaram esperando alguns quilômetros fora de Roma por ordens que nunca vieram. Mas funcionou. Temendo um banho de sangue, o rei Vítor Emanuel III persuadiu o primeiro-ministro Facta a renunciar e convidou Mussolini para formar um novo governo. Apenas um mês depois, a Câmara dos Deputados concedeu a Mussolini poderes de emergência para combater a ameaça socialista. Agora ele podia minar as instituições estabelecidas e aumentar os poderes da polícia e dos grupos de milícia para eliminar toda a oposição.
Esse foi o primeiro passo de Mussolini rumo à autoridade absoluta. Observando atentamente esses acontecimentos a menos de 1000 quilômetros de distância, um Adolf Hitler de 34 anos imaginava a sua própria ascensão ao poder. Ele ficou impressionado com a abordagem ousada e maquiavélica de Mussolini. Os fascistas sempre o inspiraram, mas é claro que a marcha sobre Roma de Mussolini, em outubro de 1922, se torna o modelo do que ele quer fazer. Pouco mais de um ano depois, ele organiza sua própria marcha em Munique, que dá catastroficamente errado. Na noite de 8 de novembro de 1923, Hitler, alguns apoiadores e membros da Organização Paramilitar Sturmabteilung, ou SA, invadiram uma cervejaria em Munique onde outro líder de direita fazia um discurso. Empunhando um revólver, Hitler declarou o início de uma revolução nacional. Eles marcharam até o centro da cidade, culminando em um tiroteio com a polícia. "15 nazistas, 4 policiais e um civil foram mortos. Hitler fugiu. Os rebeldes foram logo presos e Hitler foi condenado a 5 anos de prisão por traição. O evento, conhecido como o Puri da Cervejaria, ganhou as manchetes e consolidou a reputação de Hitler como líder nazista, um símbolo do nacionalismo de direita. Hitler passou apenas 9 meses na prisão, período em que refinou suas crenças e estratégias, detalhando-as em seu livro Mein Kampf. Sob sua liderança renovada, o fascismo se tornaria parte fundamental do Partido Nazista. Desta vez, porém, eles iriam aproveitar o sistema político existente e chegar ao poder legalmente, por meio de uma votação popular. Ao longo da década de 1920, Hitler consolidou seu poder como líder do Partido Nazista. Mas, apesar de seus esforços, o partido teve resultados modestos nas eleições de 1924 e 1928. No entanto, após a Grande Depressão, o Partido Nazista obteve enormes avanços políticos. A miséria econômica generalizada na Alemanha criou um terreno fértil para os nazistas, que ofereciam uma alternativa forte e decisiva a um governo fraco. Os governos existentes simplesmente não conseguiam lidar com a crise econômica, política e social. Em julho de 1932, o Partido Nazista tinha o maior número de votos e era o maior partido no Reichstag. Mas eles não conseguiram a maioria, então Hitler trabalhou para formar uma coalizão conservadora com ele mesmo como líder. O chefe de Estado alemão era o respeitado, mas já muito velho e frágil naquela época, presidente Hindenburg. O homem que não queria nomear Hitler. Ele o desprezava. Mas, no final, ele cedeu porque seu próprio círculo estava pressionando para que nomeasse Hitler. E assim, em janeiro de 1933, Hitler se tornou chanceler. Embora não fosse a primeira escolha do povo, sua ascensão ao poder foi legítima, exatamente como ele havia planejado. Ele rapidamente colocou figuras-chave do Partido Nazista, como Hermann Göring, em cargos influentes. O público alemão, talvez exausto com as constantes mudanças políticas, parecia em grande parte indiferente ao regime nazista que surgia. Mas logo, os acontecimentos revelariam que o Partido Nazista e seu líder não eram um governo democrático comum.
Enquanto as ideologias de Hitler e Mussolini impulsionaram sua ascensão ao poder, na China, não foi um fascista que subiria ao papel de ditador, mas sim um dos fundadores do Partido Comunista Chinês, Mao Zedong. Mas seu caminho até o poder seria longo e sangrento. O Partido Comunista Chinês, ou PCC, foi fundado em 1921. Seu rival, o Kuomintang, ou KMT, formado apenas 2 anos antes, tinha ideais nacionalistas. Juntos, eles formaram uma aliança desconfortável para acabar com a turbulência política na China. O motivo pelo qual esses partidos formaram essa frente unida foi, na verdade, por insistência da Kuomintang. Eles incentivaram todos os partidos comunistas da Ásia, incluindo da China, a coexistirem e colaborarem com os partidos nacionalistas burgueses de seus países, ao invés de lançarem uma revolução imediatamente contra eles. No entanto, com um abismo tão grande entre suas ideologias, a coalizão estava fadada ao fracasso e se desfez em 1927, levando ao massacre de Xangai. Entre 5.000 e 10.000 comunistas e esquerdistas foram brutalmente eliminados por milícias comandadas pelo general do Kuomintang, Chiang Kai-shek. Esse foi o início da Guerra Civil Chinesa, e foi nesse momento que Mao faria seu movimento. Muitos dos membros do partido e muitos dos sobreviventes do massacre de Xangai vão se estabelecer nas áreas montanhosas de Xinjiang. E eles vão se instalar lá e criar uma espécie de estado dentro do estado, que vai durar até 1934. Em outubro daquele ano, exércitos de senhores da guerra a serviço do governo nacionalista do Kuomintang cercaram as áreas comunistas, formando um bloqueio. Mas as forças do PCC, o Exército Vermelho, encontraram o momento certo para romper as brechas no bloqueio. E então os comunistas precisam entrar nesse recuo estratégico, pelo qual vão atravessar alguns dos terrenos mais brutais e implacáveis da China. Essa retirada ficou conhecida como a Longa Marcha, uma árdua jornada de 8.000 milhas que durou um ano inteiro e envolveu mais de 97.000 pessoas. Eles marcharam por terrenos montanhosos e por regiões desconhecidas, sob fogo de senhores da guerra locais e dos aviões de guerra de Chiang Kai-shek. Em novembro, o Exército Vermelho perdeu quase 40.000 soldados quando encontrou os nacionalistas no rio Xian. A perda devastadora forçou o Partido Comunista a repensar sua estratégia. E, em uma conferência em janeiro de 1935, os comandantes do exército foram substituídos por um novo grupo de líderes, incluindo Mao. Sua astúcia política lhe garantiu uma posição mais poderosa e proeminente do que nunca. Mao vai transformar um grupo meio improvisado, de comunistas sobreviventes e quem mais eles conseguissem recrutar durante suas campanhas intensas de filiação em um grupo muito coeso de seguidores devotos, que acreditarão que as contribuições de Mao, acima de qualquer outra pessoa, o estabeleceram como principal teórico do partido e o futuro líder. Em 1937, as hostilidades entre o Kuomintang e o Partido Comunista Chinês diminuíram quando os dois grupos formaram mais uma união frágil para defender a China da invasão japonesa durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Mas em 1945, após a rendição e derrota do Japão no final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Civil Chinesa continuou.
Durante essa última fase da Guerra Civil, após a Segunda Guerra Mundial, a hiperinflação causada pelos nacionalistas ao imprimir muito dinheiro para, claro, financiar o esforço de guerra, levou a um abismo ainda maior entre ricos e pobres na China, um vácuo que o Partido Comunista estava mais do que disposto a ocupar. Em setembro de 1949, os comunistas finalmente tomaram o controle do país. E em 1º de outubro, de pé na tribuna do Portão da Paz Celestial, Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China e assumiu seu lugar como presidente. Agora, tudo o que restava era consolidar seu poder. Assim como Mao, alguns ditadores constroem seus regimes do zero, enquanto outros distorcem regimes já existentes a seu favor. Na União Soviética, Joseph Stalin usou suas habilidades administrativas e políticas extraordinárias para ascender ao poder dentro de uma enorme burocracia. Ele não destruiu o antigo sistema, mas sim o moldou à sua vontade. Membro dos bolcheviques, Stalin desempenhou um papel de apoio valioso durante a Revolução de 1917. E depois que eles tomaram o poder, Vladimir Lenin deu a Stalin sua primeira oportunidade. Em 1922, ele é nomeado secretário-geral do Partido Bolchevique, um cargo que praticamente ninguém mais queria. Porque os intelectuais do partido viam isso como um trabalho meio banal, para alguém que realmente gostava de arquivar fichas de membros. Mas isso acabou se tornando a espinha dorsal do poder de Stalin no partido, porque ele conhecia muito bem os quadros. Nesse cargo, Stalin participou da formulação das políticas do Estado, mas também tinha grande influência sobre as nomeações do partido, o que lhe permitiu colocar seus apoiadores em posições-chave. Lenin morreu em 1924. E, imediatamente, uma série de disputas pela sucessão surgiu. Não havia um mecanismo de sucessão. Stalin teve que lutar. Ele lutou contra os camaradas mais próximos de Lenin. Ele teve que mostrar ao Partido Comunista que ele era a verdadeira lenda, que ele era o verdadeiro sucessor, irmãos e irmãs, nas mãos dos inimigos. Havia vários rivais em potencial, mas os dois mais proeminentes provavelmente eram Trotsky, que havia criado o Exército Vermelho e também era muito popular dentro do partido. O outro grande concorrente teria sido Bukharin, outro intelectual e economista. O problema dele era que não era muito popular dentro do partido bolchevique. O controle de Stalin sobre a máquina do partido lhe dava uma vantagem. Então ele estava lutando, digamos, pelo status apostólico. Ele era o verdadeiro apóstolo, e todos os outros eram Judas. Trotsky era o super traidor, o hiper-renegado. Por isso, levou tempo para Stalin estabelecer seu poder absoluto. Com uma crueldade implacável, ele eliminou todos os possíveis rivais do partido, rotulando muitos como desviacionistas. No final da década de 1920, Stalin havia forçado Trotsky ao exílio e se estabelecido firmemente como o líder supremo da União Soviética. Assim como Mao, os próximos passos de Stalin foram consolidar esse poder. E a década seguinte de seu governo seria marcada por violência e terror. Muitos anos após a ascensão de Stalin ao poder, em uma parte do mundo bem diferente, Muammar Gaddafi se tornaria parte de uma nova geração de ditadores.
Mas, em vez de tomar o poder por meio de manobras políticas, ele o conquistaria através de uma revolução. Muitos países da África só recentemente estavam conquistando sua independência após muitos anos de colonialismo europeu. Como resultado, havia instituições muito frágeis, o que facilitava a ascensão de líderes com um estilo mais pessoal. A Líbia era uma das nações mais pobres do mundo, então a descoberta de petróleo em 1959 deveria ter transformado o país. Mas, numa tentativa de centralizar o controle econômico, o monarca pró-ocidente, Rei Idris, aboliu a governança regional. O rei era visto como incrivelmente corrupto e incompetente. Ele era considerado um traidor por apoiar o Ocidente. Muammar Gaddafi era capitão do exército líbio e se opunha veementemente ao imperialismo ocidental. Gaddafi ascendeu ao poder gradualmente através das Forças Armadas. Sua ascensão ao poder foi muito baseada no oportunismo, e ele era uma pessoa autodidata com uma quantidade enorme de carisma. Ele fundou o movimento dos oficiais unionistas livres em 1964 e conspirou contra a monarquia. 5 anos depois, eles estavam prontos para atacar o coração da Líbia. Em 1º de setembro de 1969, enquanto o rei Idris estava fora, na Turquia, eles entraram em pânico. As tropas de Gaddafi tomaram o controle dos aeroportos, estações de rádio, quartel-general militar e repartições do governo. O golpe encontrou pouca resistência e o governo monarquista desmoronou em poucas horas. Gaddafi havia se estabelecido firmemente como o líder supremo da nação. Quando Gaddafi assumiu o poder na Líbia em 1969, sua primeira medida foi limpar o país do seu passado, destruindo qualquer vestígio do antigo regime. Ao invés de restaurar o poder a um governo civil, Gaddafi se promoveu a coronel e tomou o controle das Forças Armadas. O discurso dele era de que estava construindo um novo tipo de democracia, mas isso era uma completa farsa. No fim das contas, a liderança de Gaddafi foi marcada por uma absoluta crueldade. A Líbia foi transformada, embora tenham ocorrido mudanças positivas, como melhorias na irrigação, saúde e educação. Muitas outras mudanças foram brutais e draconianas. A liberdade de expressão foi sufocada e a repressão violenta era desenfreada. Mas a Revolução Popular de Gaddafi refletia sua determinação inabalável de ver seus ideais revolucionários realizados. Mesmo que isso significasse arrastar seu povo para sua versão do paraíso acorrentados. Pouco tempo depois da ascensão de Gaddafi ao poder, outra nação se mostraria um barril de pólvora para a revolução. E o povo do Chile, no início dos anos 1970, estava pronto para acender o fósforo. Augusto Pinochet era um soldado de carreira condecorado. Ele não parecia ter aspirações de liderança política, mas os acontecimentos de setembro de 1973 o impulsionariam ao poder absoluto. Na década de 1970, o Chile tinha enormes desigualdades entre ricos e pobres. Nesse contexto, aconteceu a eleição de Salvador Allende. Ele era um líder socialista. Ele queria reformar o Estado chileno.
No meio da Guerra Fria, no entanto, os Estados Unidos viam as políticas socialistas de Allende como um pouco comunistas demais. Assim que ele foi eleito em 1970, os Estados Unidos começaram a tentar miná-lo. Eles pararam de fornecer ajuda financeira ao Chile e o programa socialista de Allende foi sabotado pela intervenção dos Estados Unidos. Envolvimento e os Estados Unidos. Planos dos Estados Unidos para tirá-lo do poder. Na primavera de 1973, com a economia em crise, em meio a greves e protestos constantes, e com seu apoio dentro das Forças Armadas diminuindo, o general Prats renunciou ao cargo de comandante em chefe e o presidente Allende promoveu Augusto Pinochet em seu lugar. Allende não sabia que acabava de preparar o terreno para sua própria queda e para os dias mais sombrios do Chile. Com o crescente desprezo público pelo regime de Allende, Pinochet liderou um golpe violento para desmantelar o governo socialista. O golpe de Pinochet rapidamente ganhou forma na cidade portuária de Valparaíso. No final da manhã, suas forças armadas já haviam tomado o controle de quase todo o Chile. 11 de setembro de 1973, o dia em que a democracia chilena morreu pelas mãos dos militares. Os militares cercaram o palácio presidencial chileno. Salvador Allende recebeu a opção de renunciar ou fugir do país e morreu em circunstâncias misteriosas. Ou ele cometeu suicídio ou foi assassinado dentro do palácio. Às 14h30, Pinochet já estava no comando. Naquele momento, decidiram colocar Augusto Pinochet no poder simplesmente porque achavam que ele seria um líder mais modesto, que não concentraria o poder em suas próprias mãos, mas estavam enganados. Ele tinha ambições enormes. A ditadura de Pinochet, como muitas ditaduras militares na América Latina, perseguiu uma repressão violenta contra seus inimigos percebidos. Eles prendiam sem julgamento, torturavam, faziam pessoas desaparecerem, assassinavam. Pinochet rapidamente militarizou o governo, colocando pessoas de confiança do exército em cargos administrativos fundamentais, integrando todas as forças de segurança à polícia secreta. Os pobres urbanos, trabalhadores e pequenos proprietários rurais foram os que mais sofreram com esse novo regime, tendo seus direitos e dignidade arrancados. Em dezembro de 1973, Pinochet já havia destruído os resquícios do governo de Allende, se estabelecido firmemente como presidente do Chile, governado como um ditador autoritário por 17 anos. Derrubar antigos regimes, governar através da repressão e da ambição pelo poder, tudo isso são marcas registradas do governo de Pinochet, mas também da consolidação do poder de Benito Mussolini décadas antes. Quando Mussolini foi nomeado primeiro-ministro em outubro de 1922, ele liderava um governo de coalizão, ainda muito distante de sua visão de uma Itália fascista unificada sob o poder do Estado. Claro, ele aproveita a oportunidade para construir seu poder pouco a pouco e utiliza uma estratégia dupla. Por um lado, o terno, o lado respeitável do fascismo estava no poder, Mussolini. Por outro lado, o porrete, a violência nas ruas acontecendo nos bastidores. Aos poucos, Mussolini trabalhou para corroer o sistema político até que ele refletisse seu ideal fascista final. Em novembro de 1923, o parlamento aprovou a Lei Acerbo, na qual o partido que obtivesse a maior parcela de votos ganharia uma maioria de 2/3 na Câmara. Isso basicamente eliminaria toda a oposição no parlamento. Em 1924, sob uma atmosfera de terror, o partido fascista de Mussolini conquistou 2/3 dos votos na eleição geral. Então, em 1925, com maioria parlamentar, ele declarou uma ditadura completa.
Uma vez que Mussolini se torna ditador, ele tem carta branca. Nesse momento, ele subjuga o próprio partido político porque, claro, ele quer o partido, mas não quer que sejam forças rebeldes que desafiem sua própria autoridade. Em 1928, uma série de leis foi aprovada que desmontou as instituições democráticas, estabeleceu um estado de partido único e confirmou a posição de Mussolini como líder supremo, ou Il Duce, com controle sobre todas as funções do governo. Seu reinado brutal duraria 2 décadas, culminando em uma aliança com a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ditadores usam técnicas semelhantes para consolidar o poder e suprimir a oposição. Mao Zedong não é exceção. Quando o Partido Comunista Chinês assume o poder em outubro de 1949 e proclama a República Popular da China, eles percebem que agora estão no controle de um país inteiro pela primeira vez e que seus inimigos nacionalistas, numericamente e tecnologicamente superiores, ainda mantêm o que consideram presenças reais e influência real no país. E isso exige uma campanha em vários níveis para dobrar a vontade do país ao regime. Eles continuam a reforma agrária para eliminar esse tipo de influência e presença no nível rural, ou seja, eliminando os leais ao Kuomintang, os nacionalistas, eliminando os proprietários de terras que tinham muito a ganhar com o sistema nacionalista, para erradicar essas chamadas tendências capitalistas no campo. A redistribuição de terras dos proprietários para os camponeses desmontou a antiga hierarquia feudal e conquistou o apoio do campesinato, que representava a maior parte da população. Nas cidades, a campanha para suprimir os contra-revolucionários foi um esforço real do Partido Comunista Chinês para identificar e eliminar esses nacionalistas, fazendo com que fossem expurgados, reformados através do trabalho ou executados sumariamente. Intelectuais, professores, cientistas, assim como artistas e escritores, todos foram envolvidos nos expurgos. Qualquer pensador livre era visto como uma ameaça à ideologia maoísta. Essa é uma das campanhas mais brutais dos primeiros anos da RPC e culmina com uma declaração de que eles eliminaram essas tendências e eliminaram esses contra-revolucionários da China e que o partido agora pode efetivamente prosseguir com a implementação do socialismo e do comunismo no país. E esse é o objetivo de Mao, certo? Eles tomaram o poder. Eles estabeleceram uma república popular. Nada menos do que obediência total. Dissidentes são eliminados. Uma prática padrão no manual de um ditador e necessária para um Estado totalitário. Mas quando a paranoia de um líder é tão grande, ele começa a ver inimigos em todos os lugares. Quase uma década após o início da liderança de Stalin, em 1936, a União Soviética presenciou um dos episódios mais assustadores do regime stalinista. Durante o Grande Expurgo, todos eram suspeitos em potencial. Começa com o terror contra o partido e a elite do Estado, mais rapidamente abrange amplos setores da população, e eles passam a perseguir todo tipo de marginal social, ou seja, qualquer um que eles presumam ser inimigo do poder soviético. Então, Stalin envia a União Soviética como uma enorme fortaleza, e a polícia secreta estava lá para eliminar qualquer tentativa de minar essa fortaleza. Portanto, a visão dele de socialismo era a de uma fortaleza sitiada e ameaçada. O maior número de execuções no Terror Vermelho foi de pessoas comuns soviéticas, não das elites com quem tudo começou. Após suportarem ameaças, tortura e interrogatórios, muitos dos acusados acabavam confessando crimes que não cometeram.
A polícia secreta de Stalin, a NKVD, decidiu o destino dos acusados de serem antissoviéticos na hora, muitas vezes levando a execuções imediatas. Em sua paranoia extrema, Stalin acreditava que 30 mil membros do Exército Vermelho estavam conspirando contra ele e mandou executá-los. E, em uma reviravolta assustadora, ele tornou as famílias responsáveis pelos crimes de um homem, o que significava que crianças de apenas 12 anos podiam ser executadas. E, de forma impressionante, Stalin ainda eliminou aqueles que facilitaram sua ascensão ao poder. As estimativas apontam que o número de execuções nesse período chegou a impressionantes 750 mil, e mais de 1 milhão de pessoas infelizes foram banidas para os gulags frios e implacáveis. Por mais ousadas, cruéis e odiosas que fossem as ações tomadas por Stalin durante seu governo, ele sempre agia de acordo com o que acreditava ser necessário para manter o poder e consolidar seu regime. Nas sombras, sua autoridade era uma onipresença oculta. Se o poder de Stalin era um sussurro implícito, o de Hitler era um grito declarativo. Sua autoridade era abertamente assumida, e ele sabia como aproveitar uma oportunidade. Por enquanto, ele era chanceler da Alemanha, mas com mais alguns passos, poderia se tornar todo-poderoso. Ele poderia ser o Führer. Em fevereiro de 1933, apenas algumas semanas depois de Hitler chegar ao poder, o prédio do Reichstag pega fogo. Se os nazistas foram ou não responsáveis por esse incêndio é uma questão irrelevante. No entanto, ele aproveita essa oportunidade para convencer o estabelecimento político e também o presidente Hindenburg a lhe conceder poderes de emergência. Hitler e seus comparsas manipularam a narrativa, pintando os comunistas como vilões e insistindo que a Alemanha estava à beira de uma insurreição. Poderes de emergência significam um fortalecimento fundamental da autoridade do governo contra a vontade do parlamento, desafiando o parlamento. Isso lhes dá o direito de esmagar a oposição, de fechar a imprensa. Esse é um ponto fundamental que permitiu a Hitler se tornar um ditador mesmo antes de assumir o poder total. O decreto do incêndio do Reichstag foi um aviso do que estava por vir. A Constituição foi suspensa, as liberdades civis foram restringidas e a liberdade de expressão desapareceu. O regime foi autorizado a prender e reprimir arbitrariamente opositores políticos, desmontar organizações e sufocar publicações. A Alemanha foi transformada em um estado policial literalmente da noite para o dia. No final de março, quando o Reichstag se reuniu em Berlim, o cenário estava pronto para um movimento agressivo. A Lei de Plenos Poderes, uma lei que concederia a Hitler um poder sem precedentes, foi apresentada. Mantidos no que Hitler chamava de custódia protetora, mais de 100 parlamentares de partidos rivais foram impedidos de participar da votação. A SS foi posicionada dentro do plenário para pressionar os representantes restantes e, sem surpresa, a lei foi aprovada com uma supermaioria. Foi um golpe político surpreendentemente rápido. Quando o presidente Hindenburg morreu em 2 de agosto de 1934, Hitler rapidamente assumiu um novo título para si mesmo como Führer e chanceler do Reich, o que significava que todo o poder estava em suas mãos e somente nas dele.
No mesmo dia, o exército jurou um voto incondicional de lealdade pessoal ao próprio Hitler. Ou seja, não ao Estado, não à Alemanha, mas ao próprio Hitler. Então, após a morte do presidente Hindenburg, Hitler concentrou todo o poder executivo em si mesmo como Führer e chanceler do Reich. Isso realmente marcou o fim da democracia. Assim começou uma ditadura brutal, sustentada por uma fina camada de legalidade. Uma onda de antissemitismo varreu a Alemanha. Tudo que era considerado não alemão foi erradicado. A violência nas ruas aumentou e até 200 mil pessoas foram encarceradas em campos de concentração. E com um controle absoluto sobre a Alemanha e o poder total finalmente em suas mãos, o olhar de Hitler começou a se voltar para outros lugares. O Führer agora mirava em um cenário europeu mais amplo. A ascensão de um ditador raramente começa com aspirações de poder. O foco deles é único: promover aquilo que acreditam ser uma mudança positiva. Mas eles não conseguem fazer isso sozinhos. Eles são os arquitetos do caos, e ao longo da história, todos os tiranos seguiram o mesmo manual. Eles se aproveitam da apatia do público. Eles exploram o preconceito das pessoas. Eles desacreditam as fontes de informação. Eles inventam inimigos e mentem com impunidade. Enquanto transformam seu país, os ditadores se deixam seduzir pelo poder, cegos para a perda do idealismo e para a opressão e dor que deixam pelo caminho.